na manhã de hoje. Voltamos para Gramado com o nosso repórter Cristiano Negger, que segue acompanhando todas as atualizações a respeito desse acidente. Cristiano. Então, a gente fala aqui da Avenida das Hortênsias, né, na RS 235, que liga Gramado a Canela, local onde aqui a fundo, né, você observa nas imagens aqui da Jovem Pan News, onde a perícia está trabalhando justamente nesta questão da remoção agora, né, do avião. Há poucos instantes, uma retroescavadeira da Prefeitura de Gramado esteve atuando na questão da remoção do telhado dessa loja que foi atingida com a queda do avião, e também ocorreu no início da tarde de hoje uma coletiva de imprensa do governador do estado, juntamente com as forças de segurança, e atualizaram, né, as informações acerca dessa tragédia aqui em solo gaúcho, que realmente impactou o Brasil na manhã deste domingo. Lembrando mais uma vez que às 9h30 da manhã de hoje, aqui do aeroporto de Canela, com destino a Jundiaí, uma aeronave com 10 passageiros acabou caindo. E com isso, tivemos ainda 17 feridos, além dos óbitos confirmados, todos os passageiros da aeronave. Foram 10 pessoas que morreram com essa queda de avião. Além disso, 17 feridos, ainda desses 14 permanecem internados, 3 somente foram liberados e 2 foram conduzidos até a capital do estado, um para o Hospital Cristo do Redentor e outro para o HPS, Hospital de Pronto-Socorro, com muitas queimaduras. A propósito, na coletiva, o governador do estado, Eduardo Leite, falou sobre as vítimas deste acidente. Vamos acompanhar. Houve o relato do sócio do proprietário da aeronave sobre quem seria aqueles que acompanhavam o proprietário, né? Foi checado essa lista com o hotel onde estavam hospedados e foram olhadas as imagens do próprio aeroporto, identificando o embarque da família na aeronave. Então, a partir desses dados é que chegamos a essa lista de 10 pessoas que, infelizmente, incluem crianças e jovens nesse grupo de passageiros. Então, são 10 vítimas e temos, como eu disse, 17 pessoas que foram em solo impactadas, 5 atendidas e liberadas, 12 ainda em atendimento, 2 delas em estado grave, que uma já está em transporte para Porto Alegre, para o Hospital Cristo Redentor, e a outra está por ser agora também transportada para o HPS de Porto Alegre, por meio terrestre também as duas. E a situação realmente deste momento, a gente observa nas imagens ao vivo aqui da Avenida das Hortênsias, de uma grande movimentação. Ainda as forças, né, de segurança trabalham no local com a questão da perícia, né, que busca agora identificar esses corpos, né? Luiz Cláudio Galeás foi identificado como o piloto do avião, né? Ele era proprietário, piloto do avião, e levava consigo 9 familiares. A esposa, 3 filhos, a mãe da esposa, uma cunhada, também com o marido e seus 2 filhos. Então, infelizmente, crianças, adolescentes, enfim, adultos, nessa tragédia em Gramado, na manhã de hoje, com a queda deste avião no centro da cidade, praticamente a 3 quilômetros do local de onde partiu, né, do aeroporto de Canela. Uma situação bastante complicada, acabou se chocando sobre aí uma chaminé, né, no topo de um dos prédios, depois no segundo andar de uma residência, vindo a cair sobre esta loja, né, de imóveis, e que teve aí perda total. Inclusive, ao lado ficava uma pousada, onde esses feridos gravemente também foram aí conduzidos ao hospital, e o próximo estabelecimento justamente era um posto de combustível, que por sorte não chegou a ter a colisão do avião, apenas alguns destroços, assim como o comércio no entorno, né, com o choque, né, com a explosão, muitas avarias também nas imediações aqui do local do acidente. Especial para a Jovem Pan. Aí, Negger, muito obrigado pelas suas informações. A gente volta com você a qualquer momento na nossa programação. Por aqui, meus amigos, que notícia, hein? Crianças também estavam nesse acidente. O Henrique Kriegner, não sei se está acompanhando aí, a gente já repercutiu bastante isso.
Foram 10 vítimas fatais, aqueles que estavam no avião, outras 17 em solo. Dessas 17, 2 em estado grave, que foram transferidas para Porto Alegre também. E como o governador disse na sua entrevista, um ano difícil para os gaúchos que já viveram todas aquelas enchentes, deslizamentos, na região de Gramado especificamente, deslizamentos que devassaram o estado nesse ano de 2024. Realmente, Coba, muito triste. É um momento não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, né? A gente momento de Natal, fim de ano, família, e a gente vê, como foi o relato do próprio governador ali, crianças e adolescentes. Então devem ser famílias, ou talvez uma só família ali. Então é um momento que a gente tem que realmente orar pelo nosso país, por essas famílias que estão enlutadas agora também, para que eles possam ser consolados. Não é fácil. Agora é mais um acidente aéreo aí, né, de proporções consideráveis no nosso país. É claro que isso não põe em crédito a questão da segurança aérea, mas começa a levantar algumas perguntas, né? Talvez a respeito do que poderia ser feito para evitar uma coisa dessa. Não nesse caso especificamente, sei que é muito cedo, mas essas reflexões às vezes elas passam um pouco despercebidos e precisa vir à tona também para o debate público esse tipo de informação, ou o que está sendo feito, né? Porque antes que isso gere uma insegurança, né? A gente ouve muito falar sobre isso e acho que a população precisa entender o que é que está acontecendo, que no Brasil, aparentemente, a impressão que dá é que a gente tem tido uma recorrência crescente desses eventos tristes, né? Em relação ao restante do mundo, aos países desenvolvidos, a nossa aviação pode ser considerada uma aviação em bons níveis de protocolo, segurança, de fiscalização? Há muito ainda a melhorar? Como é que você avaliou, Diogo? Sem dúvida, ela é muito segura, especialmente depois do acidente do TAM, 3054, mudou-se muito. Da TAM é o de Congonhas aqui. Congonhas, é isso, Congonhas, né? Aquele que atravessou a pista. Sim, A TAM 2007. Teve dois acidentes, né? Teve um em 96, que foi aquele Fokker 100 que decolou e caiu logo depois. Sim. E teve agora em 2007 o 3054. Esse Fokker já foi aqui na Zona Norte, no Campo de Marte, ou não? Não, foi no Jabaquara. Foi Zona Sul também? Foi, caiu logo depois de decolar também. Foi mais ou menos uma distância semelhante ao que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui a gente não sabe, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, primeiro, é que eu me lembre, é o segundo acidente com o maior número de mortos no solo. De mortos, não, me desculpe, com o maior número de vítimas no solo. 17 foram. 17. O da TAM foram 25, 12 mortos e mais outros 13 feridos. Aqui espero que todos que tenham se acidentado, que estavam no solo, sobrevivam e sigam muito bem. Mas a nossa aviação é segura, sem dúvida alguma. Existe bastante rigor, na minha opinião, até mais rigor que o necessário. Existe, por exemplo, mais controle, mais rigor, mais fiscalização do que nos Estados Unidos, que é onde tem uma aviação extremamente pujante e muitíssimo segura. Por isso que eu digo, a segurança não é proibições, não é rigor, é treinamento, é preparo, é conscientização, levantamentos muito importantes que eles fazem quando acontecem os acidentes para não se repetirem. E eu posso dizer para você com segurança, a aviação brasileira é segura. E se falarmos da aviação comercial, então, nós estamos com índices muitíssimo bons, comparáveis com os Estados Unidos e Europa, tranquilamente. Posso fazer uma pergunta aqui, como o papel do meu paciente, que tem a angústia e tem o receio em relação à aviação quando ele vai pegar um grande voo. O poder do piloto e o poder da torre de controle, né? O que você poderia trazer para a gente em relação assim, eu estou na mão de um piloto, exclusivamente de uma pessoa, existe algo que comanda aquele avião e que pode me deixar mais seguro, né? Ou esse piloto que está sem dormir direito, que está tomando medicação, enfim, que eu estou totalmente na mão dessa pessoa. Eu acho que isso é muito importante esclarecer para a população. Boa pergunta. Esse piloto que não dorme direito, que toma medicação, é em número irrisório. E quase sempre ele tendo um copiloto, ou ao contrário, um comandante, ou muitas vezes tem 4 pilotos dentro do avião em voos transcontinentais, que são de duração mais longa, você tem que ter 4 pessoas dentro se revezando. E no momento do pouso da decolagem, ficam todos na cabine se auxiliando. O controlador, ele faz, mas é um auxílio, uma orientação para garantir a separação entre as aeronaves. Essa é a função dele primordial. Eu defendo que o controlador deveria atuar ainda mais como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele deveria prever
coisas que poderão acontecer, dificuldades climáticas. Por exemplo, não sei se é o que aconteceu, mas no caso da Voepaz, com a cultura dos Estados Unidos, muito provavelmente o controlador teria dito, antes de chegar na área de gelo, olha, eu já tive reportes de outros aviões passando por área de gelo aqui. Se você quiser descer antes, eu já vou promovendo a separação dos tráfegos para que você desça. Interessante. Isso já me aconteceu muitas vezes. Essa oferta é muito mais tranquilizante. Aqui, a responsabilidade é 100% da tripulação de bordo. No caso da Voepaz, a gente já teve o relatório, não é isso? Final? Já o final? Não, só o preliminar, não é? Mas que já indicou que, de fato, foi formação de gelo, não é? Já se sabe que a formação de gelo foi um fator contribuinte importante. Agora, exatamente a sequência, a cadeia de casos... Mas, por exemplo, naquele caso, como é que estava funcionando? Os outros pilotos passavam por aquela região, reportavam, olha, está tendo gelo aqui, gelo severo. Então, caberia a quem estava escutando, não é isso? Opa, há gelo severo, vou pedir para mudar aqui a minha linha de altitude. É mais ou menos isso ou não? Aqui a cultura é essa. Eu estou vendo o problema, estou vendo uma situação desconfortável, eu peço autorização e quase sempre a resposta é aguarde, porque o controlador vai ver se pode separar os outros tráfegos e daí dá autorização. O conceito deveria ser antes, na minha opinião. Sim, o controlador já ouviu, ele mesmo já deve ser proativo. Hoje em dia já tem alguns tripulantes que dizem, estou descendo, estou desviando, eles nem esperam, estou e o controlador tem que tomar providência. Porque se você está vendo que você está indo na direção de um CB... O que é CB? Aquelas nuvens pretas impressionantes que a gente vê aqui de baixo, que quando começa a chover, venta, cai, voa cadeira, guarda-sol e tudo. Sim. São essas. E elas têm muito gelo na sua parte mais alta. Sim. Então, a gente evita entrar nelas. Então, é muito mais razoável dizer, já estou desviando para evitar o contratempo. Só para entender, por exemplo, a gente estava vendo lá um clima chuvoso. Isso tem a ver com formação de gelo também ou não tem nada a ver? Uma coisa é a condição climática do gelo, outra coisa é a condição climática da chuva e da falta de visibilidade. Muito dificilmente tem, porque não tinha gelo no avião antes de decolar, que nós vimos as imagens do avião no solo. Não poderia haver, ainda mais no verão, mesmo no Rio Grande do Sul, tempo para formar tanto gelo que em segundos já derrubasse o avião. E me parece, não sei a temperatura que estava lá, mas me parece que não estava tão baixa para ver formação de gelo naquele... E viajar nas nuvens ali, que estão com chuvas formadas, isso é mais um problema visual ou é também um problema de impacto na aeronave, de algo que possa influenciar na condução do piloto? Se for esse CB que eu falei, que tem gelo dentro, mas aí não é gelo, não é cristais de gelo, é pedra de gelo. Entendi. Pedra que danifica o avião, quebra para-brisa, amassa um avião. É pedra que às vezes tamanho impressionante. Tá? Essa aí realmente é perigosa. No mais, é só visibilidade que fica prejudicada. E alguns dizem que tem um lado bom também. Porque se você estiver voando por instrumento, numa condição de bastante profissionalismo, você sabe que você não vai encontrar nenhum pássaro. Pássaros não voam em nuvens, não voam por instrumento. E você não vai encontrar nenhum manicaca, que é o que se chama, que é o piloto menos treinado, mais distraído, que poderia atrapalhar. Então tem... Manicaca? Manicaca, tem até um lado positivo. Você conhece alguns manicacas ou não? Conhece? Mas você não vai perguntar os nomes aqui. Mas o Koba, o Januzzi conhece também. Só complementando, os voos comerciais hoje eles são tecnológicos, eles são computadorizados, eles voam quase que praticamente sozinhos, porque a tecnologia embarcada, inclusive teve um grande problema com o voo, um novo protótipo da Boeing que apresentou problemas caindo em várias regiões, que foi até tirado de circulação justamente porque existia um problema de computação dessa tecnologia toda. Agora, o que nos mostra a dinâmica do acidente é que ele entrou numa nuvem e quando você entra, né, nesses cumulos aí, o CB que a gente falou, você acaba se traindo pela distância, altura e bússola e pelo seu visual. Então, o que me parece estranho é que ele decolou, porque Canela é grudado em gramado, e ele já bateu numa edificação. Ou seja, dá a impressão, né, de que ele estava perdido dentro dessa nebulosidade muito densa e ele se traiu pela altura.
né? Porque ele deveria... Pode ter, isso as investigações vão demonstrar, mas pode ter havido uma confusão ambiental ali. Ele não sabe se está indo para cima ou para baixo. Não é nenhuma questão de habilidade. Isso acontece muito com queda de helicóptero, né? Em situação de tem acontecido muito em voos internacionais, que é aquela barriga, né, que se fala, que você entrou na nuvem e depois tem um vácuo, que as pessoas são até jogadas para cima do avião, porque ele cai nesse vácuo, nesse vazio, muito rapidamente. Muda de direção. Muda de direção. Quem não está ali afivelado acaba batendo a cabeça em cima, se machucando e etc. E isso vem de encontro com a dinâmica da ausência, né, de preocupação aí com o clima. O clima vem mudando. Estou aqui do lado também do piloto muito mais experiente do que eu. E dentro desse sentido, as dinâmicas estão sendo devendo ser melhor estudadas, e isso que foi falado aqui é importante. Ou seja, o controlador de voo, ele tem condição de checar dentro da sua rota os climas e os eventos que podem se suceder. E ele deveria, como você mesmo disse, ser mais proativo em avisar com antecedência para que o comandante, que é o soberano em voo, ele é o soberano, aquilo que ele decidir está decidido. Não é o patrão, né? Porque tem essa discussão também, né? Mas ele tem que ter elementos, como nós temos, né, para decidir. Vou arremeter, vou voltar, vou mudar o curso de direção. Então, se ele tiver muito mais informações, melhor será a condução disso. Ô, Diogo, a gente tem as imagens aqui, eu quero que você comente. É disso aqui que você estava falando? Ó, coloca a imagem pra gente aí, Priori. Isso aí é um CB, é isso? Tem coisa a ver, se uma torre de cúmulo pode se tornar um CB. O cúmulo nimbo é maior ainda, nós estamos vendo só o topo. Ele pode estar na base, praticamente no chão, ir até 60, 65 mil pés, o que dá coisa de 15 mil metros de altura, 15 quilômetros, 15 mil metros exatamente, é muito grande e tem gelo no meio e sempre é muito escuro assim, sabe? É um tipo de nuvem que é para não entrar e nem passar muito perto, porque ela provoca correntes de ar tão intensas que criam chamadas tesouro de vento. Você vem andando assim, você tem que estar com vento ascendente muito grande. Então o avião abaixa o nariz, ele ganha muita velocidade. Quando entra no outro lado da tesoura, ele afunda muito rapidamente e já houve acidentes de aviões caírem assim. Tá? E só uma coisa, o vácuo, da mesma maneira que não existe vácuo na política, não existe vácuo no ar. Né? É a corrente descendente ou ascendente que faz o avião subir ou descer muito rápido. Mas essa aí não derruba o avião, não. Ô, Diogo, e você não acredita que a inteligência artificial vai corrigir esse tipo de tomada de decisão por parte do comandante, do piloto? Porque tudo que vocês aparentemente falaram significa que o piloto tem que tomar uma decisão, o controlador tem que tomar uma decisão. A inteligência artificial não consegue já calcular o risco e alterar essa trajetória, mudar essa rota? Nós talvez não estejamos falando num momento que teremos aeronaves com voos comerciais com inteligência artificial e sem piloto? Por enquanto ainda não. Por enquanto a inteligência artificial não tem importância. Por enquanto só a inteligência não artificial. Não artificial, não. E a eletrônica. Porque já é perfeitamente possível fazer um voo comercial transcontinental sem nenhum piloto. Tecnicamente é possível. A questão é quantos passageiros vão embarcar nesse avião. Por isso, principalmente, que eu acho que não estão discutindo com mais intensidade isso aí. Tem gente que paga para isso. No fundo, não é? Sim. Quantas pessoas estão pagando para ir para ver o Titanic? Para ver o Titanic, não é? Não, mas é verdade. Sim. E a gente mas não é um avião, né? Mas é pior do que um avião. Não, mas é pior do que um avião. A ideia das pessoas embarcarem no avião sem os pilotos, eu acho que ainda está um pouco longe. A tecnologia existe e o piloto, hoje em dia, ele é muito mais um gerenciador. Não é que não tem importância, é importantíssimo. Mas ele gerencia toda a computação, tudo o que está acontecendo ali, está o tempo inteiro prestando atenção para poder intervir na hora que precise. E a tomada de decisão pelo piloto ainda é muito boa. Mas eu vi, Diogo, um evento, uma parceria da Embraer com uma empresa canadense, se eu não me engano, que eles já estão realizando esses tipos de protótipo para aeronave comercial sem piloto. E tal qual já existe da X-Space, tal qual existe aquela que vai para o fundo do mar. E os táxis, hoje em dia, que a gente já tem nos países, principalmente no leste asiático, os países já utilizando a tecnologia de veículos sem motoristas. Eu acho que a tendência do mundo vai ser
você afastar e mostrar a praticidade, mostrar a segurança para o consumidor, para ele se sentir, obviamente, seguro para embarcar. Mas... Bom, eu não quero estar no primeiro voo. Depois do 10º, a gente começa a pensar. O que a Embraer está desenvolvendo, já está com o modelo pronto, é da decolagem automática. Por incrível que pareça, o pouso automático é da década de 60 ou 70. A decolagem automática ainda não existe na prática, embora a tecnologia já exista, né? Mas eu acho que ainda está um pouco longe da gente pensar em voar sem o piloto. Acho que ele ainda faz um papel importante desse de gerenciamento e também gerenciamento de passageiros. Porque o comandante máximo lá, que pode dar até ordem de prisão, se for necessário... É o soberano, como o jornalista estava falando. De saber que tem uma autoridade lá que pode, inclusive, prender os passageiros, faz com que eles fiquem um pouco mais calmos. Imagina todos os passageiros sem ninguém para controlá-los. Um começa a beber e aí a coisa vai. Outro começa a brigar pela janela. Começa a brigar pela janela. Isso não acontece, não. Eu trabalho muito na... Desculpa. Eu trabalho muito na clínica crises de ansiedade dentro de voo e com hipnose, inclusive. Claro que... Hipnose? Hipnose. Porque cada caso é um caso. O receio da pessoa... Tem pessoas que têm receio porque não vai ter ar dentro do avião, né? E não é efetivamente esse o caso. Tem pessoas que... a gente usa a técnica do gelo, né? De pedir para uma comissária o gelo, né? Para a pessoa sentir o toque, ter os neuroreceptores. Como que é? A pessoa pega o gelo? Pega é isso? O gelo, exatamente. Isso melhora a ansiedade? Isso diminui a ansiedade porque a pessoa está focando nos neuroreceptores da dor. E aí isso distrai a pessoa daquela tentativa de controle que não existe por parte dela do que está acontecendo. Tem pessoas que a palavra cruzada, eu levo ela para a palavra cruzada, para ela super simples. A palavra cruzada é simples, não é elaborada. A simples que ela só tem que responder objetivamente ali aquela pergunta e se focar na palavra cruzada e não no que está acontecendo ao redor. Eu senti mas espera um pouquinho. E já dá uma dica então para nossa audiência aí. Voou, chegou lá em cima, ansiedade. E aí? Gelo é uma dica. O que mais? Técnica de respiração. Técnica de respiração, você inspira o ar durante 3 tempos, segura o ar 3 e solta em 3. Você vai focar na sua respiração e vai oxigenar. Segundos. Exatamente. A gente, além do gelo, além da distração aí, da técnica de respiração, a gente pode usar livros e palavras cruzadas, algo que você consiga se focar. Porque também não adianta levar um livro que você não consiga ter o foco. Muito bom. A gente